Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live, ao nosso canal, ao nosso encontro, aonde conversamos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da Bíblia, a respeito da palavra, a respeito da espiritualidade que nos conecta com o Criador, que nos põe em comunhão com Jesus e que faz com que possamos conhecer um pouco mais da intimidade, do caráter e da pessoa de Deus. Hoje, aqui nos reunimos, conforme havíamos comunicado, para que possamos nos aprofundar no conhecimento a respeito do tema da Páscoa. Muitos têm uma concepção de Páscoa que difere do seu conceito original. Muitos vinculam ainda a Páscoa a uma série de elementos que sequer fazem parte do cristianismo, como coelhos, como ovos de chocolate e como muitos outros elementos que acabam por ser associados à celebração da Páscoa, mas que em sua essência não tem nada a ver com o seu sentido original e nem com a sua ressignificação que veio mais tarde com a fundação da igreja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje eu tenho a certeza que você vai sair daqui sabendo muito mais de Páscoa do que você entrou. E eu tenho certeza também que a sua concepção, que a sua visão a respeito desta celebração passará a ser totalmente diferente. Você vai ter uma nova concepção do significado da Páscoa e principalmente do entendimento da importância da pessoa de Jesus. A Páscoa é uma celebração que em última instância aponta para a pessoa de Cristo, aponta para o seu sacrifício, aponta para a nossa redenção, para a nossa libertação do pecado e para a nossa entrada na vida eterna. A Páscoa é, antes de tudo, uma festa que simboliza e que aponta para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês podem nos dar aí um feedback dizendo como que está a imagem, como que está a transmissão, como que está o som, o áudio. Isso tudo nos ajuda a melhorar a qualidade da nossa transmissão e também fazer com que a nossa mensagem chegue de uma forma mais agradável e mais palatável até você. Eu aproveito também a convidá-lo a curtir e a compartilhar essa live, porque isso faz com que o algoritmo das redes sociais entendam que essa é uma mensagem relevante. E com isso, você também vai estar ajudando a levar essa mensagem para outras pessoas e a cumprir a ordenança de Cristo, que foi dada aos seus discípulos e que é válida também para nós, que diz que devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você cumpre e ajuda a cumprir com essa ordenança quando você dá seu like e quando você compartilha essa mensagem para que outros possam também assim desfrutar das palavras de vida que aqui deixamos, que Cristo venha nos dar. Obrigado por estarem aqui conosco. Nós vamos começar a nos preparar para dar início oficial à nossa mensagem. Vamos fazer primeiramente uma prece, pedindo a Deus para que nos dê a iluminação necessária, para que possamos ter as palavras certas, para podermos transmitir a mensagem que Ele quer que passemos, para que possamos ter o Espírito Santo nos auxiliando, nos inspirando e nos mostrando os caminhos pelos quais devemos conduzir esta transmissão, para que o nome de Deus, para que o nome de Cristo seja glorificado em todos os povos, para que o Espírito Santo possa habitar dentro de cada um de vós e possa acender a chama da divina providência em seus corações, para que possamos ser um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, nesse momento em que nos reunimos para falar a respeito da pessoa de Cristo no contexto da Páscoa. Peço então a Deus a inspiração e a iluminação necessária para o cumprimento dessa missão e peço humildemente em nome de Jesus. Amém. Que a paz esteja com todos vocês, meus irmãos. Nós vamos fazer uma breve introdução para que possamos compreender de fato o que significa a Páscoa. Eu acredito que muitos de vocês
não devem nunca ter parado para pensar e se perguntar: se muitos dizem que na Páscoa celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, o que é que Cristo, ainda vivo, fazia enquanto celebrava a Páscoa? Vocês já se perguntaram? Não é uma pergunta pertinente para se fazer? Afinal de contas, muitos imaginam que a Páscoa foi instituída depois que Cristo morreu e ressuscitou. Será que foi isso que aconteceu? Então, vamos dar início à nossa mensagem retrocedendo no tempo, até a época dos patriarcas, até a época mais especificamente de Abraão, até cerca de 1800 anos antes de Cristo, até cerca de 500 anos antes da primeira Páscoa. Nessa época, Abraão havia recebido uma promessa de Deus de que ele, mesmo em idade avançada, mesmo sendo casado com Sara, que era uma mulher infértil, teria descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu e quanto as areias da praia do mar. O tempo foi se passando, Abraão foi ficando impaciente e Deus ia renovando a esperança e a promessa de Abraão. Nós temos uma passagem no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículos de 12 a 14, onde Deus vem a Abraão e Abraão recebe a seguinte revelação. O texto diz o seguinte: ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Essa promessa, este aviso de Deus a Abraão, foi feito antes que Abraão tivesse o primeiro de seus descendentes, antes mesmo que Isaac tivesse nascido. Deus já havia dito que ele teria muitos descendentes, e antes que o primeiro desses nascesse, Deus já havia dito a Abraão que eles seriam peregrinos em uma terra estrangeira, que seriam escravizados por 400 anos, mas que no final eles seriam libertos. É aí que começamos a entender o surgimento da Páscoa. Na sequência, nasce Isaac, depois nasce Jacó, e depois vem os 12 filhos de Jacó: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan e Naphtali, Gade e Asser, Issacar e Zebulão, José e Benjamim. José era o 11º filho de Jacó, bisneto de Abraão. Ele acabou sendo e se tornado o filho predileto de Jacó, e isso suscitou a inveja de seus irmãos. Em uma dada situação, ele acaba sendo vendido para os medianitas e acaba sendo levado como escravo para o Egito. Lá, depois de uma série de acontecimentos, ele acaba por se tornar governador do Egito. E José foi um homem muito respeitado e muito importante para a sobrevivência do povo egípcio, pois ele, com a sua habilidade e inteligência sobrenatural, fruto da obra do Espírito de Deus agindo sobre ele, ele conseguiu, em uma época prevista de escassez, elaborar uma estratégia para que nada faltasse em termos de suprimento, para que não houvesse fome durante um período de alguns anos. E isso fez com que a estima dele diante de Faraó fosse gradualmente aumentando. A fome, contudo, se não chegou no Egito, chegou na terra de Canaã. E os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, os irmãos de José que lá ficaram, acabaram indo procurar sustento no Egito. Lá, enfim, encontram José e acabam ali se estabelecendo. Ao longo de décadas, ao longo de centenas de anos, os israelitas acabam se multiplicando e se tornando muito numerosos. Depois da morte de José, a Bíblia diz que chega ao poder um faraó que não conhecia José e que também não tinha a mesma estima que os anteriores tinham pelo povo hebreu, pelos israelitas. Por conta do crescimento populacional que passava a representar uma ameaça à soberania do Egito,
o faraó resolve escravizar os israelitas, o povo de Deus. E aí dá início, então, a um período de escravidão que acaba por durar exatamente 430 anos. No entanto, Deus, em sua misericórdia e em cumprimento à promessa que havia feito a Abraão, de que ele libertaria o povo e traria castigo sobre o povo que havia oprimido o seu povo, Deus então levanta Moisés como libertador. E é aí que nós vemos aquela sequência de 10 pragas que são lançadas de forma sucessiva sobre o Egito, para que o coração de Faraó, que estava endurecido, chegasse em um dado momento e cedesse à pressão vinda da parte de Deus. Foram 10 pragas esmagadoras que tinham como propósito mostrar a soberania de Deus sobre os falsos deuses que os egípcios adoravam. O Egito era uma nação politeísta. Antes da unificação do Egito, ele era dividido em Baixo Egito e em Alto Egito. O Baixo Egito ficava ao norte e tinha como divindade principal Horus, que era representado pelo Sol. O Alto Egito, que ficava ao sul, tinha como divindade principal Sete. Mas havia uma série de outras divindades no entorno dessas duas divindades principais. Havia uma adoração a elementos da natureza, ao rio Nilo, por exemplo, e a alguns animais. O fato é que as 10 pragas representavam cada uma delas uma vitória de Deus sobre uma dada divindade. A primeira das 10 pragas foi a transformação da água do Nilo em sangue. A segunda foi uma infestação maciça de rãs. A terceira, uma praga de piolhos. A quarta, uma praga de mosca. A quinta, o adoecimento e morte dos animais. A sexta, ferida nos homens. A sétima, fogo e saraiva dos céus. A oitava, uma praga de gafanhoto. A nona, 10 dias de escuridão. E a 10ª, que culminou com a libertação do povo, nós vamos ver mais adiante, foi a morte dos primogênitos, tanto dos humanos, tanto dos homens, quanto dos animais. E é aí que começamos a entrar na história da Páscoa. Então, nós encontramos no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Velho Testamento e o segundo livro do Pentateuco e da Torá, escrito por Moisés, nós encontramos uma narrativa de suma importância que narra a ordenança divina que o povo deveria obedecer no intercurso da ocorrência da última praga, da 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. O faraó, com o coração endurecido, não cedeu à pressão de Deus e às advertências de Moisés sobre a vinda dessas sequenciais 9 pragas. Somente na última é que o faraó cedeu e mais tarde se arrependeu. Mas a profecia e os planos de Deus se cumpriram e o povo acaba por ser liberto e tirado do Egito. Então nós vemos, para entendermos um pouco mais o contexto do surgimento da Páscoa, eu vou fazer uma leitura, na verdade editada, do capítulo 12 de Êxodo, do versículo 1 a 51. Tá? Não vai ser feita uma leitura literal de todos os versículos, porque eu fiz uma edição justamente para direcionar para nosso foco de interesse, que é o estudo da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Então veja, animal macho, sem defeito e de 1 ano. Tudo isso é importante para nós entendermos o contexto da Páscoa. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Essa passagem é de suma importância. O cordeiro ou o cabrito, ele seria morto, parte do seu sangue seria tirado e seria, na verdade, passado na viga horizontal e nas ombreiras laterais. Isso era um sinal de marcação daquela casa de que um cordeiro foi morto e que seu sangue foi passado conforme as ordenanças de Deus.
Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Esses dois elementos nós vamos ver também mais adiante. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial, veja bem, esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo, no caso, um decreto perpétuo para os judeus. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. O período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Nessa passagem é que nós vemos o estabelecimento da Páscoa. A Páscoa, como nós podemos ver, ela é uma festa judaica. A Páscoa, em hebraico, ela tem a seguinte designação, Pessah, que significa passagem, no sentido de passar como se fosse pular algo. É exatamente o sentido que nós vemos quando o Senhor, ou como em algumas versões também nós encontramos o anjo do Senhor, passa pelaquela casa que tem a porta marcada com o sangue do cordeiro. Esse é o significado da Páscoa no seu sentido literal, Pessah, passagem. Num sentido mais amplo, a Páscoa judaica, a Páscoa original, ela é também vista como um símbolo da libertação do povo do cativeiro egípcio. É importante que nós analisemos alguns elementos importantes que nós encontramos nessa narrativa acerca do estabelecimento da Páscoa. Nós vemos que Deus ordena que seja escolhido um cabrito ou um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. Quando nós olhamos milênios à frente e chegamos nos tempos de Cristo e ouvimos falar de cordeiro, de quem nós nos lembramos? Do próprio Cristo. Um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem pecado, o cordeiro de Deus que veio para morrer por nossos pecados, aquele que veio para morrer em nosso lugar, aquele que nos substituiu na cruz. Assim como foi sacrificado um cordeiro em cada casa para poder poupar o primogênito. O sangue daquele cordeiro morto nos lares israelitas, no período que eles estavam no cativeiro egípcio, foi o sangue que foi derramado para salvar a vida de um indivíduo que seria condenado. Vejam a similaridade que tem com o sacrifício posterior de Cristo, morrendo na cruz e derramando seu sangue por nós. Vejam que o cordeiro que foi imolado nos tempos da Páscoa egípcia aponta para o próprio sacrifício de Cristo na cruz, que viria a ocorrer cerca de 1500 anos depois. Nós vemos também que fizeram parte dessa celebração, aonde se comeu a carne do cordeiro, do cabrito, também o consumo de ervas amargas e pão sem fermento. O pão sem fermento, ele foi instituído
e ordenado que assim fosse preparado por Deus, justamente porque Deus queria que o povo saísse rápido do Egito. O pão com fermento, ele demoraria mais tempo para ser assado do que o pão sem fermento, visto que ele teria que crescer, ele teria que inflar. E o pão sem fermento, ele ficaria pronto mais rápido, estaria preparado para ser consumido, e o povo mais rápido também pronto para poder evacuar, para poder sair do Egito, conforme era a vontade de Deus. Nesse sentido, o pão sem fermento, ele representa a prontidão, a pressa para se ouvir e cumprir a ordenança de Deus. O fermento também é símbolo do pecado. O fermento é um símbolo ligado ao Egito, e o Egito é uma nação que simboliza o pecado, simboliza a opressão, a escravidão, a idolatria, porque havia um politeísmo, uma adoração a muitos deuses, deuses que Deus, quando instituiu e lançou as 10 pragas, também mostrou que essas divindades adoradas não eram pares para o poder do Senhor, porque não eram deuses. O fato é que o pão sem fermento representa a prontidão e a pressa para sair da vida de pecado, para sair de um mundo aonde você está escravo e condenado. E as ervas amargas representam a amargura, a tristeza, o sofrimento que eles passavam por conta da própria opressão e escravidão a que os egípcios os submetiam. Então, isso era uma lembrança que eles deveriam ter daquele momento, e esta lembrança, que deveria ser uma memória, deveria ser cumprida todos os anos. Essa celebração da Páscoa havia sido ordenada para que fosse anualmente repetida, no sentido de ela ser constantemente lembrada, para que o povo ali se reunisse e os pais explicassem para os filhos o que Deus fez por ele nos tempos em que eles estavam cativos. Nesse sentido, a Páscoa aqui estabelecida, a Páscoa inicial, a Páscoa judaica, ela tem, antes de mais nada, um significado de fazer uma lembrança, de trazer a memória, de celebrar a libertação do povo de Deus, dos israelitas, da escravidão do Egito. Foi um momento em que Deus, através de Moisés, os liberta do país do cativeiro, do país da escravidão, do país do pecado, com a intenção de levá-los até Canaã, até a terra prometida. Promessa que havia sido feita a Abraão. Então, nesse sentido, nós vemos que a Páscoa original, ela nos remete à libertação do povo do Egito e também nos faz uma alusão a eventos e a pessoas que haviam de vir. O cordeiro simboliza ninguém menos do que Jesus Cristo. O pão sem fermento também pode ser visto como uma prefiguração da pessoa de Cristo, porque Cristo é o pão da vida, e o pão sem fermento nada mais é do que o pão sem o elemento do pecado. O único indivíduo que viveu sem pecado foi Cristo. Cristo é o pão da vida, Cristo não tinha pecado. Nesse sentido, também é possível fazermos uma alusão e uma ligação do pão sem fermento com a pessoa de Cristo. Então nós vamos vendo que a Páscoa judaica, assim como toda a religião judaica, ela é construída em cima de símbolos, símbolos que apontam para Cristo. Para se ter uma ideia ilustrativa, quando nós falamos do templo ou do tabernáculo, nós fazemos uma menção direta à pessoa de Cristo, porque o templo ou o tabernáculo era um símbolo da presença de Deus, e Cristo é o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Os elementos que faziam parte do tabernáculo e que também estavam no templo, como por exemplo o altar de sacrifícios, nos remete à pessoa de Cristo, o lavatório, a pessoa de Cristo, que nos purifica dos pecados, e também pode ser uma alusão até ao batismo. Esses elementos que ficam na parte externa do templo, aqueles que estão no lugar santo, como por exemplo o altar de incenso, é uma alusão a Cristo, que é o nosso mediador com Deus, é a quem nós oramos e rezamos
pedindo em seu nome para que Deus nos atenda. Cristo é o nosso único mediador com Deus. O altar de incenso era também uma prefiguração da pessoa de Cristo. Os pães da propiciação, os pães da proposição, aos quais era lícito somente aos sacerdotes comer, também é uma alusão à pessoa de Cristo, que é o pão da vida. A menorá, que é o candelabro com 7 braços, também significa o quê? A presença de Cristo, que é luz do mundo. Por fim, nós temos no lugar santo dos santos a Arca da Aliança, aonde ali o sacerdote entrava uma vez por ano para estar na presença de Deus, para aspergir o sangue na tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório, para que fosse feita a remissão dos pecados de todo o povo. Tá? Cristo também é o próprio propiciatório, porque é Ele que faz a remissão dos nossos pecados. É o seu sangue que nos remitiu, é o seu sangue que nos comprou de volta para Deus. Então é importante nós termos esse conceito do judaísmo como uma religião repleta de símbolos, símbolos que em última instância apontavam para a pessoa de Cristo. O judaísmo é como uma religião cheia de sombras, sombras não no sentido de trevas, mas no sentido de que há uma série de elementos nos quais é projetada uma sombra, e à medida que esses elementos vão se aproximando, a sombra vai diminuindo e a imagem real vai chegando. Cristo vai se materializando à medida que o judaísmo evolui e à medida que o tempo da sua encarnação e da sua vinda também vai chegando. Dentro desse contexto, nós avaliamos justamente a questão da Páscoa, instituída originalmente no livro de Êxodo, do capítulo 12, por Moisés, como uma ordenança divina a ser cumprida anualmente com a finalidade de lembrar o povo daquilo que Deus fez por eles, libertando-os do cativeiro egípcio. Lembrar que a Páscoa judaica, então, aponta para a pessoa de Cristo, que é o nosso libertador do pecado, que é justamente aquele que nos levará para Canaã celestial. A Páscoa, como eu disse, ela vem de Pessá, passagem. É o anjo do Senhor ou o próprio Senhor passando pela porta, passando e pulando a casa aonde havia os umbrais marcados com sangue. Nesse sentido, nós temos aí a origem do nome Páscoa, que é, na verdade, proveniente de Pessá, que é uma expressão, uma palavra hebraica. Devemos fazer sempre uma associação entre a nação egípcia e o pecado, entre o Egito e a escravidão, entre a saída do Egito e a ida para a terra de Canaã, como um processo que se assemelha à conversão do indivíduo que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que passa por um novo nascimento, inicia um processo de santificação, saindo da vida do pecado e entrando também na vida de santificação, entrando no reino de Deus, na Canaã celestial que está por vir quando Cristo voltar. Agora que nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco daquilo que seria o sentido e o significado original da Páscoa, a Páscoa judaica, a saída do povo do Egito e a ida para a terra de Canaã, mediante a ação libertadora de Deus que usou Moisés e também as 10 pragas. É importante que nós avancemos no tempo 1500 anos, chegando na época de Cristo, na plenitude dos tempos, quando Deus se fez carne e habitou entre nós. Peço para que você lembre que essa live vai ficar gravada, mas que, se nesse momento você entende que esses ensinamentos estão lhe edificando, não seja egoísta. Curta e compartilhe esta mensagem para que outras pessoas também possam se beneficiar, conhecer um pouco mais do real significado da Páscoa e da pessoa de Jesus Cristo, que não se faz presente somente no Novo Testamento. Cristo já está presente desde que o primeiro livro da Bíblia foi escrito. Cristo sempre existiu, e dentro do cânon da própria Bíblia e do Velho Testamento, ele já é visto desde
o início dos tempos. Então, avançando e chegando agora, saindo do Egito, 1500 anos antes de Cristo, e agora chegando na época de Cristo, nós nos imaginamos em uma quinta-feira que antecede o dia da preparação, que é a sexta, preparação do dia de sábado, que era o dia que se celebrava a Páscoa judaica. Foi nessa quinta-feira que Jesus e os seus discípulos celebraram aquela que era para ser a última Páscoa e a primeira das ceias do Senhor. Nessa celebração, eles comeram o pão e beberam o vinho, mas nas Escrituras nós vemos que eles não comeram o cordeiro e nem o cabrito. Vocês já pararam para pensar por quê? Cristo é o Cordeiro de Deus. Cristo é o sacrifício perfeito, é o Cordeiro imaculado, sem pecado, sem mancha. É o único que poderia ser oferecido como um sacrifício perpétuo e definitivo por nossos pecados. Cristo estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos, porque ele era o Cordeiro que haveria de ser sacrificado na manhã do dia seguinte. Cristo estava ali, fazendo a sua última refeição junto dos seus discípulos, trazendo a eles as suas últimas orientações e ordenanças antes da sua morte por crucificação e antes da sua ressurreição. Nesse sentido, nesse contexto, nós encontramos, eu selecionei duas narrativas, uma do Evangelho de Marcos e a outra do Evangelho de Lucas, que retrata este momento em que Jesus celebra, junto com os seus discípulos, a última Páscoa e a primeira das ceias do Senhor. Então, no Evangelho de Marcos, nós encontramos essa passagem no capítulo 14, versículos 22 a 25. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Essa passagem nós encontramos em Marcos capítulo 14, versículos 22 a 25. Há também uma passagem paralela, uma descrição dessa mesma passagem no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. Elas se complementam. Em Lucas nós vemos: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Prestem atenção. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Bom, por que nós dizemos que esta era para ser a última Páscoa? Porque a Páscoa, como eu já havia explicado, era uma festa judaica. E o judaísmo, ele se encerraria com a morte de Cristo na cruz, momento em que rompeu o véu do templo. O véu do templo era uma cortina que separava o lugar santo, onde ficavam o altar de incenso, os pães da proposição e a menorá, que é o candelabro de 7 braços, e o lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança, e onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, depois de ter feito todo o procedimento de purificação. Quando esse véu se rompeu, isso simbolizou um momento em que a partir daí nós teríamos acesso direto a Deus. O véu do templo foi rompido, mostrando que a necessidade de um intermediário como um sumo sacerdote para que o povo pudesse chegar a Deus e ter o perdão de Deus, a esse momento foi finalizado. A partir do momento que o véu se rompeu, todos nós temos acesso a Deus na pessoa de Cristo. Cristo é o nosso mediador junto a Deus e é o próprio Deus. Então, nesse sentido, essa seria
a última Páscoa, já que é uma festa judaica e que o judaísmo se encerraria nesse momento em que Cristo morreu na cruz. Nesse momento também a remissão dos nossos pecados, que dentro das práticas judaicas era feita, a remissão dos pecados era feita por meio do sacrifício e do derramamento do sangue de um animal. A partir desse momento, a nossa remissão, nosso perdão de pecados é feito por meio do sangue que foi derramado a partir de Cristo. O sangue de Cristo tem poder perpétuo e definitivo, eterno, para perdoar os nossos pecados. Quando cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, quando cremos que Ele, de fato, é o Messias que foi enviado por Deus, que morreu em nosso lugar, que ressuscitou e tem poder para prevalecer sobre a morte. Quando cremos que Ele é o próprio Deus, que sendo Deus tem poder para perdoar pecados, para nos deixar justificados, é nesse momento que, tendo esta fé, nós recorremos a Ele, nos confessamos, nos arrependemos do pecado e temos os nossos pecados perdoados. Não tem mais a necessidade de sacrificarmos um animal para que nossos pecados fossem perdoados. Não havia mais necessidade de que um animal morresse em nosso lugar para que nós ficássemos purificados. Por isso, o judaísmo, que era uma religião que se baseava nos sacrifícios de animais para a remissão de pecados, perdeu também o seu sentido existencial, porque a remissão de pecados, o modus com que este processo seria feito a partir de então, era por meio da fé no Messias, na fé em Cristo, através da confissão e do arrependimento. Creiam e se arrependam, como o próprio Cristo nos diz. É assim que nossos pecados são perdoados, é assim que nós somos aceitos, justificados e que ganhamos o nosso passaporte para o reino dos céus. Lembrando, como eu disse, que o judaísmo é uma religião de símbolos, símbolos todos esses que apontavam para Cristo. Quando Cristo veio, cumpriu o seu papel em seu ministério, morreu e depois sabemos que veio a ressuscitar, tudo aquilo que havia sido dito e profetizado acerca dele foi cumprido. Tudo aquilo que era visto no judaísmo e que apontava para Cristo também já se consumou. Sendo assim, o papel do judaísmo como religião se encerra com a morte e ressurreição de Cristo. Portanto, a Páscoa, que era uma festa que celebrava a saída do povo do Egito, a saída da terra do pecado, por meio da ação de um libertador e o caminho para a terra prometida, tudo isso perde seu sentido. Por quê? O verdadeiro libertador já esteve entre nós. É aquele que nos tira da escravidão do pecado e aquele que faz a remissão dos nossos pecados, nos deixando justificados e preparados para entrarmos, de fato, na Canaã celestial, na terra prometida, onde viveremos por toda a eternidade, na nova Jerusalém. Além disso, é importante que nós nos lembremos que o próprio Cristo, em algumas de suas parábolas, sempre deixou claro que o judaísmo e o cristianismo são religiões diferentes. O cristianismo não é uma continuação do judaísmo, nem é uma seita que surgiu dentro do judaísmo. Na verdade, o novo não se deve misturar com o velho, como ele mesmo disse. Não se mistura vinho novo, não se coloca vinho novo em odre velho, e nem se remenda roupa velha com remendo novo. Essa parábola, eu não vou novamente passá-la, como eu já fiz durante a exposição de Marcos essa semana, tá? Mas é uma passagem que deixa de forma explícita que o judaísmo e o cristianismo não devem se misturar e que um e outro são religiões distintas e não uma continuidade de uma mesma doutrina. Além disso, Jesus, depois desta Páscoa, nas suas palavras, quando ele toma o pão, dá graças, parte e dá aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vós, façam isto em memória de mim. Jesus ali, ele estabelece aquilo que é hoje conhecido como a ceia do Senhor. Jesus substitui a Páscoa pela ceia do Senhor.
Uma ceia que deve ser celebrada em todas as reuniões que ocorrem em o seu nome, para a lembrança da sua pessoa até a sua volta. Nós lembramos também que Cristo, na passagem que nós fizemos a leitura que está no Evangelho de Marcos, ele diz: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Essa também é uma passagem que nós podemos tomar para entender que ali, ele encerrava o que era a comemoração da Páscoa judaica. Ele só voltaria a beber do fruto da videira quando bebesse do vinho novo no reino de Deus. Ou seja, aquela celebração que ele fazia ali, ele não instituiu para ser repetida adiante. Ele tomaria novamente o vinho novo no reino de Deus, na sua volta. Portanto, até lá fica a ordenança de façam isto em memória de mim. O façam isto em memória de mim é partir o pão e tomar o vinho, fazendo uma lembrança da pessoa do próprio Cristo. Todas as vezes em que há uma reunião em seu nome, e isso deve ser feito nessas circunstâncias até que Cristo retorne novamente. Essa é a ordenança que ele deixou aos seus discípulos, aos seus apóstolos, na última ceia. Quando falamos de última ceia, de Cristo com seus apóstolos, que seria a primeira das ceias do Senhor, quando falamos também da última Páscoa, é inerente que nós nos debrucemos na reflexão em cima de alguns temas. A morte de Cristo, ela foi uma morte substitutiva. Cristo não tinha pecados, Cristo era perfeito, Cristo era inocente, Cristo foi crucificado injustamente. E tudo isso aconteceu para que nós tivéssemos vida. Cristo morreu em nosso lugar. Cristo não tinha pecados. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos nos beneficiar da purificação e da remissão dos pecados que só com o sangue de Cristo derramado é que poderemos alcançar. É isso que devemos refletir. O que seria de nós se Cristo não tivesse vindo? O que seria de nós se, nas tentações que Cristo sofreu, ele se recusasse a morrer? Nós não teríamos perdão de pecados, nós não seríamos justificados, nós não estaríamos imaculados para podermos entrar no reino de Deus quando ele vier nos arrebatar. Pensem nisso, o que Cristo passou a ponto de morrer para poder, de fato, nos salvar. Sem Cristo, nós não teríamos esperança. Sem Cristo, nós não teremos vida. Sem Cristo, nós não temos por que existir. Quando falamos na morte, temos que lembrar que ele foi um sacrifício perfeito. A morte de Cristo, diferente da morte de animais, mesmo quando se sacrificava um animal sem defeitos, conforme era a ordenança e a exigência da lei, nada se compara ao sangue de Cristo, ao sangue do Filho de Deus, de um homem que viveu não somente sem defeitos físicos, sem ter um único osso quebrado, mas um homem que viveu sem nunca ter cometido pecado, um homem que viveu com a sua alma intocada, com a sua essência pura e dignificada, como nenhum homem nunca viveu. Por isso, o seu sangue, quando derramado, junto com o seu poder de vencer a morte, faz com que esse sacrifício seja eternizado, perpetuado até o momento da sua vida. Nós temos a oportunidade de ter o sangue de Cristo como um bálsamo, como um remédio para nos purificar dos pecados até o momento em que Cristo voltar. Quando Cristo vier, a porta da graça vai se fechar. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Esta fé que nós temos, que nos dá o direito a nos salvar, que é um instrumento da salvação, ela deixa de existir quando Cristo chegar. A fé, como está na carta aos Hebreus,
capítulo 11, versículo 1, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando Cristo vier, aquilo que estamos esperando, não esperaremos mais. E aquilo que não se vê, todo olho verá. Portanto, a fé deixará de existir. E a fé é o instrumento da salvação. Portanto, a fé, para nos salvar, ela vale até Cristo chegar. E você sabe quando Cristo vai chegar? Ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o Pai. Ele mesmo é que nos disse. Portanto, esteja preparado, esteja com as lamparinas acesas e esteja justificado. Você não conseguirá se salvar pelos seus próprios esforços, querendo achar que tendo uma vida de santidade, você vai conseguir, por meio desta inclinação, se esquivar por completo do pecado. Não. O ser humano é corrompido. O ser humano, ele vive em pecado. Todos são pecadores e estão afastados da glória de Deus, conforme é dito por Paulo aos Romanos. E então, como fazemos para resolver a questão do pecado? Nós, por mais que tentemos, jamais conseguiremos viver totalmente fora do pecado. E um só pecado é suficiente para nos condenar. Portanto, quando estamos em pecado, o que nós devemos fazer é justamente nos arrepender, nos confessar e pedir para que Cristo nos perdoe. Nesse momento, tudo aquilo que de errado cometemos, nós somos perdoados. A preparação para a vinda de Cristo, a nossa irmã Clau Marinho, que perguntou. Obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe pelo interesse e pela preocupação em se preparar para a vinda de Cristo. É o que eu acabei de falar. Como nós não sabemos exatamente quando ele vai chegar, nós devemos sempre estar prontos, como se ele estivesse prestes a chegar. E o que nós precisamos ter para podermos no reino de Deus entrar é estarmos justificados. O termo justificado é um termo jurídico, é o mesmo que estar imaculado, limpo, sem nenhum pecado. E o que nós devemos fazer para ficar sem nenhum pecado? Eu já disse, nós não conseguimos ficar sem pecar. Coisas pequenas, por exemplo, alguém que liga no seu telefone e você, até de maneira inconsciente, diz: olha, fala que eu não estou, fala que depois que eu acabei de sair. Isso já é pecado. Então, o que nós devemos fazer para estar sem pecados é confessar os nossos pecados e nos arrepender. Porque o perdão vem na medida em que você confessa e se arrepende. E o que é o arrependimento? O arrependimento é uma consciência clara do erro. E mais do que isso, é um compromisso assumido no sentido de não voltar a errar. Vou dar um exemplo. O indivíduo que caiu em adultério, ele deve reconhecer que errou, deve pedir perdão a Deus, pedir perdão ao seu cônjuge, deve assumir com Deus um firme compromisso de não errar mais. Eu errei, Senhor, reconheço o meu erro e me esforçarei daqui para frente para não errar. Zerou. Teu pecado está perdoado. Tem algum outro pecado que você se lembra? Peça perdão e se arrependa com sinceridade, assumindo um compromisso firme de mudar de atitude no sentido de não continuar pecando, de não voltar a pecar. Você vai estar perdoada e aí então fica justificado. O termo justificado é limpo sem nenhum pecado. É como se nunca tivesse pecado. E isso habilita o indivíduo a entrar no reino de Deus. Só quem crê em Cristo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre justificação mais adiante. Somente quem crê em Cristo, que Ele é Deus e que por ser Deus tem poder suficiente para perdoar pecados, é que é capaz de se voltar a Ele, de confessar, de se arrepender e de receber também o perdão para a justificação. Então, vamos seguindo. Falamos da morte de Cristo, falamos do seu sacrifício perfeito e suficiente para a remissão de pecados, diferente do sacrifício de animais, que fazia com que todos os anos um animal tivesse que ser abatido, ou muitos animais tivessem que ser abatidos para que os pecados da nação fossem perdoados. O sacrifício de Cristo, ele é perpétuo. Cristo morreu uma vez só e a sua morte é suficiente
para nos redimir dos pecados. A ressurreição de Cristo é algo de extrema relevância. É pilar da fé cristã. Quando falamos também, voltando um pouquinho, de Cristo como um sacrifício perfeito, eu recomendo a vocês, quando tiverem um tempo, leiam a carta aos Hebreus. É de autor desconhecido, alguns atribuem a autoria ao apóstolo Paulo, mas a maioria dos teólogos tem, diria que de uma forma consensual, a autoria como desconhecida. Tá? A carta aos Hebreus é uma carta em que o autor ele se dirige ao público judeu, porque são os hebreus, carta aos Hebreus, e enfatiza a necessidade de crerem em Cristo como o Messias que havia de vir, como sendo aquele que havia sido anunciado pelas Escrituras e que era melhor do que Moisés, melhor do que Abraão, melhor do que todos os profetas, melhor do que o sumo sacerdote que morria, que tinha que ser substituído, que tinha que fazer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Cristo não precisava de nenhum sacrifício, porque Cristo não tinha pecado. Ele é quem veio se sacrificar por nós. Então, falamos do sacrifício de Cristo, dizendo também daquilo que Cristo tinha de perfeição para poder oferecer em sacrifício. Se falamos da morte de Cristo, é necessário que falemos da ressurreição, porque a ressurreição de Cristo é o fato mais importante do cristianismo. É Ele que nos dá a garantia da vida eterna. É Ele que nos mostra a ressurreição, que Cristo triunfa sobre a morte. Afinal de contas, quem é que pode garantir a alguém que tem a capacidade de restituir a vida se ele mesmo viesse a morrer e não ressuscitasse? A ressurreição de Cristo é a prova de poder que Ele, de fato, pode nos dar e nos garantir a vida eterna. Quando falamos da sua ressurreição, não podemos deixar de esquecer do papel que as mulheres tiveram no ministério de Cristo e do apreço de Cristo pelas mulheres. Na sua crucificação, nós vemos que estavam Maria, sua mãe, estava Salomé, ou Maria Salomé, mãe dos apóstolos Tiago e João, Maria Madalena, e vemos que na sua ressurreição também estavam lá mulheres. Vemos que foram as mulheres que prepararam o corpo de Jesus para o sepulcro, e vemos que foi primeiro para as mulheres que Cristo apareceu. Não havia nenhum discípulo, exceto o apóstolo João, ao pé da cruz, quando Cristo estava na crucificação. Ele teve, no momento mais agudo e doloroso da sua vida, o apoio das mulheres. Lá estava também o seu discípulo amado, mas de forma mais numerosa e veemente, lá estavam as mulheres. Vejam que elas foram importantes, dando um apoio emocional e também deram um apoio financeiro para Jesus. Afinal, a Bíblia nos diz, Maria Madalena, Joana, Susana, foram ofertantes no ministério de Jesus e ajudaram a sustentá-lo e a sustentar o grupo apostólico no cumprimento da sua missão, nos seus desígnios. Um outro fato que suscita debates acalorados no meio teológico é o seguinte: o que Cristo teria feito ou fez no intervalo, no interlúdio entre a sua morte e a sua ressurreição? Vocês já se perguntaram a respeito disso? Já ouviram falar sobre esse assunto? Pois aqui nós temos uma menção sobre o que teria acontecido nesse período na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos de 18 a 20. É uma passagem enigmática e das mais difíceis de se entender dentro das Sagradas Escrituras. Ela diz o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água.
Essa passagem é uma passagem que suscita muitas interpretações, mas ela faz uma menção ao que Cristo teria feito no momento que separou o tempo da sua morte e o tempo da sua ressurreição. O que ela nos diz e o que se encontra no meio teológico de explicação. A cena é que Jesus, do sepulcro, teria ido, ou já com o corpo glorificado, ou no espírito, pregar aos espíritos em prisão do tempo de Noé. Esses espíritos em prisão, eles estariam no inferno, ou no que alguns chamam em grego de Hades, ou em hebraico de Sheol, que é a mesma coisa que inferno. Nesse sentido, Cristo teria ido até o inferno pregar para aquelas que seriam almas de desobedientes dos tempos de Noé, ou, como alguns dizem, os espíritos dos anjos caídos que estavam ali no inferno. Não sabemos exatamente o que essa passagem quer dizer, mas o fato é que Cristo, que é a luz do mundo, foi ao lugar mais escuro do universo. Lá, durante o interlúdio da sua crucificação e da sua ressurreição, ele foi luz. Vemos que Cristo pregava e que Cristo assistia aqueles que estavam longe da luz e imersos nas trevas, até quando para muitos ele ainda estava morto. Vejam a importância, podemos tirar essa lição dessa passagem, a importância da pregação. Cristo não se absteve de pregar nem quando estava no interlúdio entre a sua crucificação e a sua ressurreição, aonde seu corpo quando ainda repousava dentro do sepulcro. A Bíblia nos diz que Cristo, nesse momento em que muitos achavam que ele estava morto, ele foi até os espíritos em prisão dos tempos de Noé, que estariam supostamente no inferno, para fazer uma pregação. O que Cristo pregou, nós não sabemos, mas o que sabemos é que se ele pregou até quando ele estava no sepulcro, nós que estamos aqui temos obrigação de pregar. Não podemos nos intimidar, não podemos abaixar a cabeça só porque muitos vão de nós debochar. Nós devemos nos encher do Espírito e deixar que o Espírito nos guie, deixar que ele coloque as palavras certas em nossa boca, para que de nossos lábios saia a luz que vai servir de farol para guiar o caminho de muitos. É isso que devemos fazer. Se Cristo, até quando estava no sepulcro, pregou, imagino que nós temos obrigação de fazer com todos os recursos que hoje nós temos. Pensem nisso. Você tem pregado como deveria? Tem ido por todo o mundo e pregado o Evangelho a toda criatura? Lembre-se disso, é a ordenança de Cristo. O fato é que não há nenhuma resposta definitiva e clara acerca do que Jesus estava fazendo nesse período da sua morte e da sua ressurreição. Sabemos que ele pregou. Para quem exatamente, quem eram esses espíritos em prisão, nós não temos ainda uma resposta exata. Talvez esses sejam dos mistérios, daquelas coisas que ainda nós vamos entender somente no dia em que chegarmos à glória, somente quando ele vier, somente quando ele nos buscar na sua volta. O fato é que, com a morte e ressurreição de Cristo, houve o início da igreja primitiva. Com a sua ressurreição, depois com a sua ascensão definitiva, os apóstolos, os 11, já que Judas havia morrido, depois houve a nomeação de um 12º apóstolo, que foi Matias. Mais tarde, Paulo também foi comissionado, também se intitula apóstolo, porque foi chamado por Cristo, Paulo é apóstolo. Esses homens fizeram, guiados pelo Espírito Santo, os alicerces da igreja primitiva, que hoje chega até os nossos dias. Naquela época, eles seguiram a ordenança de Cristo durante as primeiras décadas, durante os primeiros séculos, celebrando, na época da Páscoa, não a Páscoa, mas celebrando
rotineiramente, quando se reuniam, a ceia do Senhor. Aquilo que Cristo havia dito, façam isso em minha memória, partir o pão e tomar o vinho, sempre que se reunissem em seu nome, esses homens continuaram fazendo e foram discipulando pessoas para continuarem e persistirem nessa prática. A Páscoa não era comemorada mais na igreja primitiva. E isso persistiu durante os primeiros séculos. Houve um ressurgimento da Páscoa, e agora eu coloco Páscoa entre aspas, porque nós precisamos lembrar que Páscoa é um nome de origem hebraica que vem da palavra passagem. Então, na verdade, como a Páscoa havia sido encerrada por todos aqueles motivos que nós já elencamos, era uma festa judaica que celebrava a saída do povo do Egito, que era cheia de símbolos que apontavam para a pessoa de Cristo, que já havia vindo. Então, com a morte de Cristo, houve a celebração da última Páscoa e também da primeira ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor veio a substituir a Páscoa e assim permanecer durante os primeiros séculos da igreja primitiva. Até que no ano de 325 da década cristã, no primeiro concílio de Nicéia, voltou a haver uma celebração da Páscoa. Digamos que assim, a Páscoa foi restabelecida pela igreja. Nesse período é importante que nós nos lembremos que o cristianismo ele começou a se expandir pela Europa. Nessa época também Constantino deu liberdade de culto aos cristãos e mais tarde Teodósio oficializou o cristianismo como religião oficial do Estado. Isso já um século depois. Mas o fato é que daí em diante o cristianismo ele começou a se expandir pela Europa. E na medida em que se expandia, ele também começava a se paganizar. Por quê? Ele entrava em contato com a cultura de outros povos que não eram até então cristianizados. Por exemplo, havia uma forte influência de divindades pagãs. E especificamente nessa questão da volta da celebração da Páscoa, havia uma influência de uma deusa chamada Ostara entre os germânicos ou Eostra entre os anglo-saxões, uma deusa supostamente ligada a questões da criação e da fertilidade. Tanto que o termo Easter, que é usado para Páscoa em inglês, ele deriva justamente do nome Eostra, que é o nome dessa deusa, com D minúsculo, entre aspas, que era cultivada ou cultuada entre os anglo-saxãos e entre os germânicos com o nome de Ostara. Eostra entre os anglo-saxões e Ostara entre os germânicos. Sendo assim, nós vemos que há uma entrada de elementos pagãos dentro do cristianismo e particularmente dentro dessa reedição, desse ressurgimento da Páscoa. Essa deusa, como eu disse, era ligada à fertilidade. E essa ligação com a fertilidade era uma forma de fazer uma aproximação entre fertilidade, vida, ressurreição de Cristo. Claro que nós sabemos que não há uma ligação teológica ou espiritual, não há nenhum significado entre esses elementos. Além disso, dentro da questão da fertilidade é que surgiram também os elementos que nós temos ainda hoje na celebração da Páscoa, como coelhos e ovos, que não eram de chocolates ainda na época. Coelhos por quê? Coelhos nós sabemos que são animais que têm uma capacidade reprodutiva muito grande. E os ovos seriam uma representação da vida. Tudo isso no sentido de se fazer uma associação com o advento da ressurreição de Cristo. Uma maneira de ligar elementos pagãos ligados à fertilidade e à vida natural, a pessoa de Cristo e a sua ressurreição. Talvez uma tentativa de ganhar a simpatia dos pagãos para poderem mais facilmente aceitar o cristianismo. O fato é que isso acabou criando e ressignificando a Páscoa dentro daquilo que é, fora daquilo que era o conceito original da Páscoa judaica e também desvirtuado de qualquer propósito de celebração dentro daquilo que foi a última Páscoa celebrada por Cristo e seus discípulos. E o sentido da Páscoa
que é fazer, na verdade, que o sentido da Páscoa que é começar a partir dela, fazer uma celebração da ceia. A ceia em lembrança a Cristo. Na verdade, ovos de chocolate ou ovos e coelhos são elementos pagãos que não conseguem ter um encaixe ajustado dentro do cristianismo. Seria, na verdade, uma forma de desvirtuar o verdadeiro sentido da ressurreição de Cristo. Enquanto ovos e também coelhos, eles representam uma forma de reprodução, uma forma de vida natural, Cristo é a vida espiritual, é a vida eterna. Cristo representa aquilo que só Ele pode nos dar. Não há paralelos para se fazer. Fazer comparações ou fazer associações entre elementos que representam a fertilidade e mesmo a vida no seu sentido natural é desmerecer e desvalorizar o sacrifício de Cristo e a sua própria ressurreição em favor de nós. É trocar a vida eterna, a vida espiritual, que só em Cristo podemos encontrar, por sombras e por símbolos que representam a vida natural e a vida bestial que a própria carne vem a nos dar. Então são associações que não têm fundamento teológico e espiritual de existir. São contaminações pagãs dentro da cultura cristã. Portanto, nós não devemos nos enganar e achar que quando estamos fazendo apologia a coelhos e a ovos de chocolate, estamos também fazendo uma associação digna na pessoa de Jesus Cristo. É importante que nós lembremos também que nessa época em que houve um ressurgimento da Páscoa, a partir do ano de 325, no primeiro concílio de Nicéia, também houve a instituição da Quaresma. A Quaresma, que é um período de preparação para a festa cristã e que é conhecida por práticas de jejum e caridade. Essa prática, como eu disse, começou a ser instituída nessa mesma época, no século IV, na criação da data da Páscoa. Hoje, a Quaresma, ela faz parte das tradições católicas. E é importante que nós comentemos um pouco sobre essa questão, que é ligada mais especificamente ao catolicismo e que se caracteriza por um período de jejum, de orações e de prática de caridade. Naquela época, havia a abstenção da carne vermelha, que foi instituída por um propósito meramente solidário. Era voltado para a prática da caridade, visto que a carne vermelha ela era um bem de consumo de valor muito elevado. Ainda hoje é. Porém, naquela época, o propósito era se deixar de comer a carne vermelha e, obviamente, se utilizar desse dinheiro para poder alimentar os pobres. Nada tinha a ver com a questão do corpo de Cristo. E ainda hoje, especificamente, eu vi no portal UOL uma reportagem sobre a Páscoa, vi um depoimento de um teólogo católico, não me lembro o nome agora, professor da PUC do Rio de Janeiro, dizendo justamente que a questão da celebração da abstenção do consumo de carne vermelha, principalmente agora na Sexta-feira Santa, não tem nada a ver com a questão do corpo de Cristo. Tá? Dentro da teologia católica, isso é entendido como uma medida, como uma prática de caridade, onde você se abstém de algo que era custoso naquela época, visto que hoje é substituído por peixe, que é mais caro do que a carne, até contraditório, mas a intenção que se tinha na época em que a Quaresma foi instituída e que se tem ainda hoje dentro da teologia católica é de se praticar a caridade. Não tem nada a ver com comer a carne que está comendo o corpo de Cristo. Não tem nenhum fundamento, até entre os católicos que entendem o propósito da Quaresma, isso daí é de fato negado. Tá? Então hoje até a substituição da carne vermelha por peixe, no sentido de se praticar a caridade ou de se fazer uma economia, também é uma prática antinatural, visto que a carne de peixe, em média, é mais cara do que a carne vermelha. Mas isso a título de cultura geral. Tá? Havia indivíduos naquela época que faziam uma abstenção de carne vermelha durante todo o período da Quaresma, durante os seus 40 dias. Alguns também se abstinham até de ovos. Isso fazia com que houvesse uma sobra, um superávit de ovos no mercado.
o preço caía, facilitava o consumo dos pobres, e também o ovo acabou se popularizando e associando à Páscoa. Por quê? Porque ele ficava, na verdade, mais acessível e chegava ao ponto de muitas vezes sobrar depois da Páscoa e ser usado até para brincadeiras infantis, atirando ovos uns nos outros ou sendo colocado como objetos escondidos que as crianças tinham que tentar achar. Então, em cima dessas narrativas que nós vamos construindo um conceito que explica essa associação entre Páscoa, atualmente, coelhos, ovos de chocolate, elementos ligados à fertilidade dentro de uma cosmovisão pagã, mas que nada tem a ver de fato com o sentido original da Páscoa dentro da visão judaica e da última Páscoa celebrada ainda com a pessoa viva de Cristo. Hoje, infelizmente, a Páscoa, como muitas outras festas religiosas como o Natal, acabou sendo transformada em um evento e uma celebração de natureza cultural e não religiosa e voltada, inclusive, para se fazer uma apologia ao consumismo, seja no Natal, seja na própria festa de Páscoa. Também, quando falamos na questão da Páscoa, do corpo de Cristo, da partilha do pão, do vinho, é importante que nós também falemos um pouco a respeito do pão, da hóstia e do vinho. O pão e a hóstia, que é feita a partir do pão, e o vinho, eles têm papéis diferentes dentro das celebrações cristãs no universo católico e no universo protestante. Os católicos ainda hoje celebram a Páscoa e os protestantes, os evangélicos, na maioria, fazem a ceia do Senhor. Aquilo que eu disse, não que ceia do Senhor e Páscoa sejam praticadas na mesma época. A Páscoa é uma vez por ano, a ceia do Senhor é todas as vezes em que se reúne em nome dele. Normalmente é feito uma vez por semana, tá? Na maioria das igrejas protestantes, nos evangélicos. Mas o fato é que, principalmente na época da Reforma, tá? Surgiram uma série de interpretações a respeito do significado, a respeito da natureza do pão e da hóstia e do vinho. O que eu quero dizer? A Igreja Católica entende que na missa, quando há a consagração da hóstia, a consagração do vinho, ocorre uma transubstanciação, ou seja, a hóstia, por exemplo, ela é transformada no corpo de Cristo. Carne, ossos, nervos, músculos, órgãos, cabelo, dente, elementos biológicos passam a existir. Além disso, o vinho é transformado também em sangue. Essa é a transubstanciação, visão da Igreja Católica. Os reformadores, eles também não tinham um consenso entre eles. Lutero, por exemplo, ele entendia que na hóstia Cristo estava ali, vivo fisicamente e também espiritualmente, mas ele entendia que não havia uma transformação, ou seja, o pão continuava sendo pão, o vinho continuava sendo vinho, tá? Diferente da visão da Igreja Católica, que entende que esses elementos, tá? Eles são literalmente transformados ali em corpo e em sangue, tá? Em carne, ossos, nervos, tendões, etc., e em sangue. Essa é a transubstanciação, tá? É uma mudança da natureza do elemento, do pão, da hóstia e do vinho, visão da Igreja Católica. Já Lutero entendia que Cristo, ele estava ali física e espiritualmente nesses elementos, mas ele entendia que o pão continuava sendo pão, a hóstia e o vinho. Já Calvino, ele entendia que Cristo estava ali em espírito. Não havia uma presença física de Cristo. E Zwinglio, que era um dos outros reformadores, entendia que ali a questão do pão, da hóstia, do vinho era só um simbolismo, tá? Era pão, vinho, não havia presença de Cristo nem física nem espiritual, era literalmente uma simbologia em memória de Cristo, tá? Isso só para a gente entender um pouco das diferenças que tem dentro do próprio cristianismo com relação à questão
do pão, da hóstia e do vinho. Tá? A hóstia, claro, a gente fala, mas é somente dentro da Igreja Católica, mas por analogia é o pão que é servido nas celebrações da Santa Ceia dos demais cristãos. Tá? Então tem esta visão acerca do que seria o pão, a hóstia e o vinho, tá? Dentro das diferentes vertentes dentro do cristianismo. Tá? O fato é que, independentemente do que você crê, se o pão e o vinho se transformam de fato em carne e sangue, tá? Independentemente do que você crê a respeito do pão e vinho, não é isso que te dá a salvação. Pense nisso. Tá? A salvação é pela graça por meio da fé, conforme está em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9. Salvação é pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Tá? E que fé é essa? Que fé é essa que nós devemos ter para podermos, de fato, ser salvos? Essa não é qualquer fé, é a fé salvífica. É aquela fé que está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é crer que existe um mundo espiritual, não é crer que haverá o arrebatamento, não é crer que haverá o juízo, não é crer em espíritos, em demônios, no diabo, é crer não somente que Cristo existiu, mas é crer que Cristo é o Filho de Deus, é o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. É crer que Cristo viveu, morreu e ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele venceu a morte e que Ele pode nos dar a vida eterna. É crer que é o Filho de Deus, o próprio Deus vivo, e que por isso Ele tem poder e autoridade suficiente para perdoar os nossos pecados, para ficarmos justificados, limpos e imaculados, como se nunca tivéssemos pecado, quando nos voltarmos a Ele e, com o coração contrito, com o espírito aquebrantado, nós nos confessarmos e nos arrependermos, admitirmos os nossos excessos e os nossos pecados e firmarmos um compromisso de termos uma mudança de vida, de mudarmos por completo a nossa inclinação, a nossa natureza, aquilo que de errado vínhamos fazendo, nós nos comprometemos a parar de fazer e reconhecemos que erramos. Nesse momento, somos perdoados, porque cremos que Ele é quem pode nos dar o pecado. Só Deus pode perdoar pecados, e é a Ele que nós devemos nos dirigir para podermos ser perdoados. Isso é importante, porque sem o perdão do pecado, como eu já disse, nós não ficamos justificados e não estaremos habilitados a entrar no reino de Deus. Quem estiver em pecado, por não estar justificado, não está com as roupas lavadas, não pode se aproximar da presença de Deus. Deus é santo, 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 3 vezes santo. Nós não podemos nos aproximar de Deus, entrar no paraíso celestial, se nós não estivermos preparados, arrependidos e perdoados, e assim também justificados. E é importante que nós lembremos que Cristo morreu justamente para que nós pudéssemos ter vida plena, vida eterna. Se Cristo não tivesse morrido, nós morreríamos para sempre. Nós não teríamos a oportunidade e a chance de ter a vida eterna. Mas o que teríamos nos esperando no final dessa vida seria a condenação no lago de fogo e enxofre que arde para todo sempre. Por isso, demos graças a Deus por ter nos enviado Cristo, e para que, a partir de Cristo, tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, de termos a vida eterna. A vida está nele, em nenhum outro e em nenhuma das coisas que o homem e a ciência criou ou irá criar. Tá? Alguns acham que escaparão do juízo indo para Marte, fazendo foguetes que são capazes de fazer incursões interplanetárias. Alguns acham que terão a vida eterna por meio de subterfúgios que a ciência cria, como a criogenia, a congelação de corpos, achando que num tempo futuro os corpos serão descongelados
quando a ciência já tiver conhecimento suficiente para curar a enfermidade que vitimou tais corpos. Mas não se esqueçam, a vida eterna está somente na pessoa de Cristo. Outros imaginam a possibilidade de fazer um transplante de consciência, acumulando o conhecimento que temos em um chip, por exemplo, em um pendrive, em um dispositivo cibernético, e implantando ele numa máquina, ou implantando ele, quem sabe, no cérebro de um ser posteriormente formado pela ciência, e assim a nossa consciência permanecer viva além das décadas, além dos séculos. Tudo isso são apenas tentativas humanas inspiradas por Satanás de fazer com que a humanidade dispense a necessidade de Deus e da pessoa de Jesus Cristo para se conseguir de fato a vida eterna. Lembre-se, independente da sua crença, independente da sua religião, esse momento em que nós estamos e que chegamos todos os anos é um momento de profunda reflexão, é um momento de reconhecer o que Cristo fez por nós quando sangrou naquela cruz. Ele derramou o seu sangue para que o nosso sangue fosse poupado. Ele deu a sua vida em nosso lugar. E a sua ressurreição é a prova que ele de fato tem poder suficiente para nos dar a vida eterna. Você crê nisso? Se você crê nisso, aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deixe que o Espírito Santo habite em você. Comece a promover um novo nascimento. Comece a lhe conduzir pelo caminho da santificação, fazendo com que você se torne uma nova criatura, que não é mais nascida da carne, mas nascida do Espírito, e que comece a despertar em você as virtudes que nós vimos na pessoa de Cristo. Glória a Deus. Que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Espero ter transmitido informações que trouxeram uma edificação para todos vós, que fizeram com que pudessem conhecer um pouco mais do caráter da pessoa de Deus e do seu amor por todos nós, quando nos enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e para poder assim nos salvar, quando libertou o seu povo da escravidão do Egito, levando Moisés e junto dele as 10 pragas, mostrando através desses 10 eventos catastróficos o que Deus é capaz de fazer para poder salvar o seu povo. Pense nisso, reflita na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo e no fato de que hoje você pode ter a expectativa de esperá-lo e assim que ele voltar, você poder viver por toda a eternidade ao lado dele. Glória a Deus. Que Deus lhes abençoe. Que a paz de Cristo e o amor de Deus esteja com todos vós. Obrigado por estar aqui conosco. Eu peço para que você deixe o seu like, compartilhe essa mensagem também para outras pessoas, para que eles possam conhecer um pouco mais acerca do real significado da Páscoa, conhecer um pouco mais acerca da pessoa para a qual a primeira Páscoa já apontava, que é a pessoa de Cristo. Aproveito para lembrá-los também do meu livro, A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura, em nome de Jesus. Esse foi um livro que eu iniciei a escrita ainda no ano de 2018, quando eu tive o meu chamado e iniciei a preparação para o meu ministério. Foram 5 anos e meio escrevendo esse livro que desenvolvi a partir de experiências que tive no plano espiritual, quando Deus em espírito me arrebatou e me levou para diferentes moradas, onde tive a oportunidade de aprender acerca do adoecimento e da cura dentro de uma visão transcendente, mais racional, apoiado em princípios da física quântica e entendendo a fisiologia, a anatomia, o funcionamento da alma e a forma como a alma pode interferir no funcionamento do corpo material. Entendendo como que os bons sentimentos, como que as orações, as cores e as músicas podem nos trazer saúde e até nos curar, e entendendo também como que os maus sentimentos, o ódio, o rancor, o medo, a ansiedade, a tristeza, podem nos fazer adoecer. Eles não só
fazem com que venhamos a cair espiritualmente e pecar, mas fazem com que a nossa carne possa também perecer. Se você ficou interessado, acesse o nosso site www.daniloverotti.com.br ou entre em contato conosco nas nossas redes sociais. Que tudo seja para a glória de Deus. Tenham uma boa noite, um bom feriado e que Deus esteja com vocês. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de te louvar. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém.